Olá, no programa de hoje os impasses na reparação do desastre de Mariana. 9 anos após o rompimento da barragem do Fundão, que matou 19 pessoas e deixou um rastro de destruição por toda a bacia do Rio Doce, um acordo de repactuação entre os governos federal, de Minas e do Espírito Santo com as controladoras da mineradora Samarco segue travado. Enquanto isso, prefeitos e comunidades impactadas relatam danos ambientais e sociais persistentes em seus municípios e reforçam cobranças por uma solução definitiva. Eu converso com o prefeito de São José do Goiabal, José Roberto Garife, do PSB. Ele é presidente do Consórcio Público de Defesa e Revitalização do Rio Doce, o Coridoce. Prefeito Zé Roberto, seja bem-vindo ao Mundo Político, um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Prefeito, qual que é o contexto persistente hoje nas cidades da bacia do Rio Doce mais afetadas pelo desastre de Mariana, que impulsionou a divulgação de uma carta essa semana e outras manifestações públicas dos chefes dessas prefeituras? O tempo das pessoas é o tempo real das necessidades das pessoas. E os processos de reparação, repactuação, não condizem com esse tempo. A morosidade tem nos indignado e nos deixado frustrados. Então, daí, mostrar para a sociedade que nós, prefeitos, vamos dizer que estamos no chão de fábrica, que é onde a lama realmente passou. Estamos preocupados, indignados e queremos cobrar das autoridades, numa escala de governo estadual, federal e STF, uma ação mais enérgica, mais contundente, com relação às empresas. O que falta, prefeito, de mais efetivo em termos de reparação uma década depois, quase uma década depois, né? Falta exatamente a reparação. Tem coisas que a gente não consegue compreender. Entrando no 9º ano, todas as casas ainda não ficaram prontas. Mas não vou entrar nessa esfera, não. Vou tratar enquanto município. O Rio Doce, dentro do programa PG-31, que era para ter todos os esgotos dos municípios ribeirinhos tratados, isso não aconteceu. Os atingidos, essas importantíssimas desse processo, pescadores, mineradores, areieiros, lavadeiras, no conjunto não tiveram as indenizações que têm direito. As cidades não tiveram a compensação financeira prevista em TETAC e que nós, prefeitos, julgamos que têm direito. Isso é muito frustrante. De que universo nós estamos falando, prefeito Zé Roberto, em número de municípios atingidos e também de população, né? Esse é, de fato, um dos maiores desastres ambientais da história do país? É o maior desastre ambiental da história do Brasil. Quando aconteceu em 5 de novembro de 2015, foram reconhecidos 39 municípios atingidos, sendo 34 de Minas e 5 do Espírito Santo, e isso já avançou para 46. Os municípios foram sendo reconhecidos ou pelo TETAC, ou pela 12ª Vara Federal, porque atingir o município não quer dizer somente a lama ter passado. Impactar o município tem toda uma cadeia socioeconômica, socioambiental envolvida. Vou te dar um exemplo. Do Silvério, o Rio Doce não passa lá. No entanto, pela proximidade do rio com o município, há uma população flutuante lá, usando a escola, usando o sistema de saúde, que tem impactado no dia a dia, na despesa do município. Então, por isso que alguns na Justiça, exemplo de Coronel Fabriciano, entre outros, conseguiram esse reconhecimento. Nós estamos falando de 660 quilômetros de cana, onde a lama percorreu, e uma população, eu não vou chutar um número, não me fugiu a memória aqui agora, mas é muita gente impactada. Prova disso, sem ser prolixo, houve uma ação na Inglaterra com mais de 770 mil pessoas físicas buscando seus direitos. Mas 40 e tantos municípios
e mais algumas centenas de empresas de Mariana até na Vazante, lá em Regência do Espírito Santo. Prefeito, dentre as reivindicações, né, que vocês apresentaram essa semana, na carta e nas outras manifestações, está a exigência de um maior rigor, né, por parte da Justiça brasileira no destravamento das negociações. Há um comportamento claramente protelatório por parte das empresas. Vocês percebem isso no relacionamento delas também com os municípios diretamente? Olha, absurdamente protelatório. Qual a ressação na Inglaterra que tem data para ser julgado, correto? Ao contrário da justiça brasileira, na corte inglesa, há um calendário para as ações. Então, está previsto para setembro, outubro, o julgamento dessa ação. Prevista para 14 meses e depois mais 6 meses com a sentença. No Brasil, paralelo, corre a repactuação. É o que se está evitando, através da repactuação, para que não vá a juízo, não vá a julgamento, pela morosidade. Só que a repactuação, e repito, não quero ser excessivo, mas eu tenho que explicar mais calmamente. Tem 3 anos que a mesa de repactuação estão com os técnicos de Minas, do Espírito Santo, as defensorias das instâncias diversas defendendo os atingidos, os MSP estadual e federal, ministérios, há 3 anos discutindo um modelo, construindo uma minuta que tudo, semanalmente, ou após cada reunião, é discutido com as empresas. Ok. Quando chega na hora do pagamento, os estudos demonstram que precisa de mais 126 bilhões de reais para reparação. As empresas vêm com N argumentos e oferecem 42, 43. Como que as prefeituras chegaram nesses 126, prefeito? Como que as prefeituras chegaram nessa conta de 126 bilhões de reais, que seria a conta justa na visão delas? Veja só, não são as prefeituras, não. É a mesa de repactuação, produzida inicialmente pelo CNJ e hoje pelo TRF6, com o desembargador doutor Ricardo Ramiro Machado, e presente à mesa os ministérios, Meio Ambiente, AGU, os 2 estados, Defensoria e MP. E os municípios também à mesa, defendendo o modo de aplicação, as coisas dos municípios. Então, não é o município que chegou nesse valor. Foi todo o contexto de 3 anos de mesa reunida que chegou nesse valor. E o que acontece hoje? Já tem o modelo da repactuação tudo pronto, já tem valor. Então, os advogados da empresa não têm autoridade para bater martelo. Não tem autoridade para bater martelo. Nós estamos falando de uma diferença de 80 bilhões de reais, então, entre o que a empresa se dispõe a pagar e o que as partes pedem. Sim, sim. E outra coisa que é um absurdo muito grande, os representantes do governo federal discutem todo lá os valores, mas não tem toda a autoridade para bater o martelo. Então, a AGU, o presidente da República, ele tem que indicar alguém para a repactuação com poder de decisão, como é a Luísa Barreto no caso de Minas, tem poder de decisão dentro da repactuação. Uma mulher extremamente responsável, coesa, sabe, muito preparada para o cargo que ocupa. O Ianotti do Espírito Santo, o doutor Carlos Bruno do MPF, pessoas com poder de decisão. E as pessoas, os advogados da empresa e do governo federal não têm isso. Então, tudo protela-se tudo, atrasa-se tudo. Então, o que nós pedimos, repórter Marcos, é que o presidente, o Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, com a autoridade que tem, da maior instância judiciária do país, mais os governadores, chamem os CEOs dessas empresas e dê um bom final da situação. É isso que precisa acontecer. É muito mais simples do que se imagina.
maior desastre da história, o presidente da República tem que estar à frente dele. Ou designa alguém que tem esse poder de decisão. Prefeito José Roberto, o senhor citou há pouco a ação, né, por danos coletivos e individuais que corre na Europa, né, em Londres, e ela está estimada em 236 bilhões de reais. Os esforços nessa ação precisam continuar independente das tratativas que envolvem essa repactuação pelas entidades governamentais no Brasil? Olha, as empresas buscam após os acordos, uma situação de independência disso tudo. Que nós demos uma carta que nós não movemos mais ação. E, para isso, tem que resolver a repactuação aqui, tem que resolver a situação na Inglaterra. Qual a posição nossa? Se a repactuação não avançar no Brasil, nós vamos aguardar a sentença ou um acordo na corte inglesa. O que eu vejo numa situação dessa, uma ação por 770 mil pessoas físicas, mais municípios, mais centenas de empresas, é que a razão nos leva a buscar um acordo. O escritório inglês que representa todos nós tem expertise nessas situações. É exemplo da Braskem, lá no Nordeste. Então, nós, prefeitos, temos dois campos de possibilidades: repactuação e ação inglesa. Eu, na condição de representante do Polidoce, eu tenho que buscar extrair o melhor possível das duas. Por quê? Dos 51 municípios do Polidoce, alguns não ingressaram na corte inglesa. Então, a única possibilidade é a repactuação. No entanto, veja só, as empresas oferecem a repactuação 42 bilhões. Na corte inglesa, só para os municípios, tem petição de 44. A ação global na corte inglesa é de 236 bilhões. Só que a gente não pode ter o chamado oligopólio. Ninguém quer ter lucro nisso. Não existe essa situação. A gente quer uma situação rapidamente resolvida, o recurso nos municípios, os recursos aplicados nos municípios, no Estado, na União, e os atingidos, devidamente indenizados. Prefeito, um procurador do Ministério Público Federal, que também está na mesa de negociação, Carlos Bruno, ele considera que a ação, né, no TRF6 é mais ampla que a de Londres, porque contempla, na visão dele, reparação ambiental, fortalecimento do Sistema Único de Saúde nos municípios atingidos e saneamento básico para a bacia do Rio Doce. Qual que é a leitura que o senhor tem nesse momento em relação a esse posicionamento do procurador? Doutor Carlos Bruno, período que eu conheci, ele é de uma acessibilidade e de uma franqueza incrível. Ele contribuiu muito para a mesa de repactuação. Só que, quando o Ministério Público apresenta uma ação, naturalmente, a visão do Ministério Público, do conteúdo a ser abraçado pela ação, é distinto de uma ação onde um escritório privado conduz os termos de direito de seus clientes. Doutor Carlos Bruno, quando ofereceu a ação pelo Ministério Público Federal, me parece que 155 bilhões, uma coisa assim, e ele entendeu tudo dessa maneira e é digno de aplausos. Na Inglaterra, é distinto. Cada município é cliente, cada atingido é cliente, cada empresa é cliente. São coisas distintas. Mas eu não vejo nada que desabone ou desaprove cada palavra, cada expressão do Dr. Carlos Bruno nesse sentido. Não sei se você me compreendeu, são coisas distintas. Inglaterra é um escritório particular proprietando clientes, legítimo. Ministério Público, na preocupação da defesa
da nossa nação, do Estado brasileiro, do nosso rio, do nosso meio ambiente, da vida socioeconômica, dos estados e municípios. Então, por isso, envolve o Ministério da Saúde, envolve programas. Ao contrário da Inglaterra, envolve recurso financeiro. Independente da frente judicial que for exitosa, prefeito, quais seriam as políticas públicas mais prioritárias a serem contempladas com recursos da repactuação aí na região da bacia do Rio Doce? Veja só, a bacia, Minas é muito grande. Minas é maior do que muitos países da Europa. Então, nós temos, nas cidades atingidas, nós temos Mariana com 80 mil habitantes, nós temos Ipatinga com 300, nós temos Valadares com 500, no entanto tem Sem Peixe com 3 mil e pouco, Goiabal com 5 mil e pouco, Dionísio com 9 mil, e por aí vai, aí Morés, aí chega em Colatina, uma cidade gigante, chega em Linhares com 170 mil. Então, cada cidade tem uma realidade. Por exemplo, São José do Goiabal não precisa tratar mais o esgoto da sede, porque isso eu já fiz. Então, no caso de São José do Goiabal, o recurso que vier, eu vou destinar para a saúde, incremento da educação, ações de meio ambiente, concluir o tratamento de esgoto de todas as comunidades, e tudo dentro de um rol que tem que prestar conta os órgãos que nos auditam, que nos acompanham, Tribunal de Contas do Estado, TCU, nesse caso, Ministério Público. Valadares saberá a realidade deles, Colatina saberá a realidade deles, Mariana saberá a realidade. Pelo universo de 660 quilômetros que a lama percorreu, cada cidade julgará a melhor maneira não de gastar, de aplicar esse recurso. O saneamento básico é uma questão muito sensível da região. Primordial, fundamental, não se recupera o doce sem tratar o esgoto. Agora, é uma coisa curiosa. Temos em torno de 46 a 51. Me perdoe o número, não está concreto na minha cabeça. 46 a 51 cidades ali ribeirinha, correto? Só que a bacia do Doce, só em Minas, são 200 municípios. E no Espírito Santo, 33 a 34. Então, na minha visão, tinha que tratar a bacia do Doce toda. Isso é um modelo para o mundo. Isso é um modelo para o mundo. Tratar o esgoto dos 200 municípios da bacia do Doce e dos 33 e 34 do Espírito Santo. Mas, se não chegar nesse universo, é fundamental que cada prefeito receba recursos. Primeira providência, destinar o seu esgoto, saneamento básico, esgoto devidamente conduzido, captação de água dentro das regras, das técnicas, tratamento, etc. Isso é fundamental, isso é primário nessa situação. Prefeito, no fim do ano passado foi noticiado pelo jornal Estado de São Paulo que um grupo de municípios impactados pela lama em Minas Gerais e no Espírito Santo tinha rachado ali em relação às ações indenizatórias em curso e que prefeitos chegaram até a trocar ofensas em grupos de WhatsApp. O que aconteceu ali e se esse mal-estar foi superado? Ali foi sangue quente, meu e do prefeito de Baixo Guandu, completamente superado. Ele falou uma coisa que eu não gostei, eu respondi uma coisa que ele não gostou, terminamos, xingamos, brigamos e vimos que esse não é o caminho. O caminho é a conciliação e a paz. Sangue quente, 2 homens esquentados, só isso. Hoje os municípios dos 2 estados remam na mesma direção em relação remam na mesma direção. Nós temos uma relação de respeito, amizade, admiração mútua com os prefeitos de Colatina, Marilândia, Linhares, Araprus, Baixo Guandu, Serra, todas as cidades do Espírito Santo. E eles da mesma forma. Prova disso que ontem, lá na MN, estava o prefeito de Colatina, estava o prefeito de Linhares, eu havia recebido telefonemas de outros prefeitos do Espírito Santo, estava de Valadares, de Rio Doce, de Rio Casca, de Sem Peixe, o vice-prefeito de Mariana. O prefeito de Mariana, Celso, só não foi porque teve o sepultamento da sobrinha, uma sobrinha no Rio de Janeiro. Mas esse fato foi uma maldade que extraíram do grupo de WhatsApp. Isso vira notícia mesmo, né?
Imagina um ovo mandando o outro e a merda. Forma contundente. Acontece mesmo, né? Isso acontece dentro de casa, acontece na rua, acontece no trabalho, acontece em todo lugar. Mas isso não quer dizer que houve rompimento, inimizade, longe disso. Uma das qualidades que nós temos que usar, que Deus nos deu, é a capacidade de nos retratar, de buscar novos caminhos, sermos resilientes, entender as outras pessoas, que a divergência é natural. A omissão é que é terrível. A divergência é natural. Isso, para mim, é águas passadas. Tenho muito apreço pelo prefeito Lacerda de Baixo Guandu. Prefeito Zé Roberto, o acordo de repactuação acabou envolvido também na proposta de renegociação da dívida de Minas Gerais com a União, que foi apresentada, né, uma proposta alternativa pelo senador Rodrigo Pacheco e aqui pela presidência da Assembleia. A ideia seria do senador Rodrigo Pacheco utilizar créditos dessa indenização da tragédia de Mariana, né, à União, no abatimento da dívida. Como é que as prefeituras da Bacia do Rio Doce enxergam essa hipótese e as tratativas que estão em curso em Brasília? Rodrigo Pacheco é um grande mineiro, governador Zema, mas a nossa Assembleia de Minas Gerais, está muito preocupada com tudo isso, mas cada coisa no seu campo de jogo. O basquete se joga na quadra, futebol no campo de campo. Então, são coisas distintas. Para nós prefeitos, recursos oriundos do desastre de Mariana, onde se perderam 19 vidas, e um ainda não foi encontrado, uma das joias não foram encontradas. Recursos oriundos disso é para Bacia do Doce, e ponto final. Não tem que falar em pagar dívida do Estado, olhar o regime de recuperação fiscal, não tem que se falar. O máximo que se admite, na minha opinião, um investimento num hospital que esteja na Bacia do Doce, numa faculdade que esteja na Bacia do Doce, sabe? Mas não se fala em pagar dívida do Estado de um recurso oriundo de um desastre que envolveu 2 estados e um nível federal, definitivamente. Mas eu tenho certeza que a proposta do Rodrigo, a tratativa do Zé da Assembleia, eles não estão fazendo meio de campo para ficar bem com todo mundo, não, nem isso não. Eu sei que foi no melhor das intenções. Mas nós prefeitos não achamos que é o caminho correto a ser seguido. Um último assunto, prefeito. A Assembleia aprovou no ano passado, e o governo de Minas sancionou e regulamentou a nova lei de divisão de recursos do ICMS da educação, privilegiando aí a questão do desempenho escolar. Nesse momento, chefes de executivos das maiores cidades do estado estão pressionando por uma revisão, alegando terem perdido recursos. As prefeituras menores, como é que elas enxergam essa questão? Se ela pode ser aperfeiçoada de fato e se esses recursos chegam em boa hora, para a educação dos municípios. Eu conversei hoje com o presidente da ANM e vi até um vídeo dele tocando esse assunto. Na minha prefeitura, a coisa aqui está tranquila, graças a Deus. Mas numa matéria dessa, para me externar uma opinião sem estar com o conteúdo do assunto fresco na mente, eu prefiro não me atrever. Falo isso humildemente. Porque as palavras proferidas, ela tem um poder muito grande. Eu posso tentar, junto à ENEM, um estudo sobre isso, o que a associação tem de dados, e passar essa informação para vocês de uma forma mais precisa, mais completa. Eu não vou me atrever a dar uma resposta, eu não domino 100% do assunto e não estou pronto para ele nesse momento. Me perdoe, estou sendo verdadeiro. Perfeitamente, prefeito, mas muito obrigado ao senhor por ter nos concedido essa entrevista sobre as demandas de reparação que persistem nos municípios da Bacia do Rio Doce que foram atingidos pelo desastre de Mariana. Eu que agradeço e faço a deferência aqui. Eu externo meu respeito à Assembleia, minha admiração
e vocês da imprensa, mesmo estando dentro da Assembleia, não sei se você tem outros canais de transmissão dos seus pensamentos, do seu conhecimento, mas eu levanto aqui muito respeito a vocês. Eu acho fundamental, um dos pilares da democracia é a boa informação. E isso, nesse pouco tempo que a gente teve aqui, deu para perceber a seriedade com que vocês levam o trabalho de vocês. Muito obrigado, espero ter sido útil. Obrigado ao senhor. Eu conversei com José Roberto Garife, prefeito de São José do Goiabal e presidente do Consórcio Público de Defesa e Revitalização do Rio Doce. Falamos sobre a mobilização de prefeitos de Minas e do Espírito Santo na cobrança de mais agilidade das instituições envolvidas no acordo de repactuação da tragédia de Mariana. O rompimento da barragem, que matou 19 pessoas e produziu incalculáveis danos ambientais, completará 9 anos em breve. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.